Salve, salve, tricolores! Bem-vindos de volta ao canal, muito boa tarde a todos. Pré-jogo, Ceará e São Paulo, começando agora. Vamos debater mais sobre a partida, eu vou trazer algumas informações. É um jogo importante que o São Paulo precisa da vitória para melhorar sua classificação na tabela. Depois de 4 empates e uma vitória apenas, São Paulo com 7 pontos, se não vencer, corre risco de perder algumas posições nessa tabela, né? No Brasileirão é assim, se você vence 2, 3 seguidas, você sobe. Perde 2, 3, você já tá lá embaixo. Então, é um jogo importante que a gente precisa vencer e o Zubeldia pretende poupar jogadores nessa partida. A gente vai comentar sobre isso. Vou também trazer informações sobre Rian Francisco pode ser o titular no jogo de hoje. Arboleda fora mais uma vez. Histórico de confronto entre Ceará e São Paulo. E também a arbitragem polêmica para a partida de hoje. Além das minhas análises completas do jogo, da partida, se eu acho que São Paulo vai ganhar ou não e qual vai ser o placar. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário que é muito importante, eu quero saber o seu palpite para o jogo e as suas opiniões sobre a partida. Qual time que você escalaria para o jogo, tá bom? Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então bora lá, vamos começar aqui o nosso vídeo. Muito bem, galera, hoje Ceará e São Paulo, 6h30 da noite, lá no Castelão, se enfrentam pela 6ª rodada do Brasileirão. É um jogo que o São Paulo precisa muito da vitória, depois de 4 empates e apenas uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. Começamos mal, empatamos muito e precisamos correr atrás, precisamos da vitória. Para compensar esses empates, o São Paulo tinha que fazer uma sequência de vitórias e melhorar sua pontuação na tabela. Então vai ser um jogo que o Zubeldia pretende poupar alguns jogadores que teve mais minutagem nos últimos jogos. O que eu não concordo para essa partida, porque é um jogo fora contra o Ceará, que não perdeu em casa, os 2 jogos eles venceram, e é um time de massa, que tem alguns jogadores conhecidos, e é um elenco bem treinado. Então, eu não pouparia nessa partida, jogaria com o mesmo time que estava vindo aí, talvez um ou outro só, mas pela prévia que eu vi, que eu vou passar para vocês, a gente vai comentar, eu não gostei muito não. Daí então eu deixaria para poupar no jogo contra o Náutico na terça-feira, que é um jogo mais fácil no Morumbi, pela Copa do Brasil. E convenhamos que dá para jogar com o time mais alternativo contra o Náutico e vencer no Morumbi, né? Então eu faria isso, não pouparia no jogo de hoje contra o Ceará. O que vocês acham? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o Arboleda. O que acontece com o Arboleda? Mais uma vez ele não é relacionado para uma partida, é o 3º jogo seguido. E o que estava saindo era que era só uma sobrecarga, que estava sendo poupado nesses jogos, porque ele estava com uma sobrecarga. Mas, pelo que a gente está vendo, é alguma coisa mais grave, né? O São Paulo, como sempre, não explica a situação dos seus jogadores, o DM não vem a público falar, a gente não sabe de nada, não sabemos opinar certo, não sabemos passar uma informação correta, mas a gente só fica no será? Será? E parece que é algo mais grave, né? O Arboleda até agora não voltou. Já é o 3º jogo seguido que ele não participa. E ele é um jogador muito importante para o nosso sistema defensivo. Então é muito importante a volta dele. Vamos ver se sai alguma notícia aí nessa próxima semana. Mas, mais uma vez, não vamos contar com o Arboleda na partida de hoje. O que vocês acham disso? Bom, galera, agora vamos falar rapidamente sobre o André Silva, né? O nosso novo camisa 9 aí. O André Silva, ele tá vivendo a sua melhor temporada no São Paulo, já igualando a marca do ano passado. Com um gol no jogo contra o Libertad, o André Silva já tem 8 gols na temporada e igualou os 8 gols que ele marcou na temporada passada. Foram poucos, né, para um atacante. Mas no passado o Caleri jogava a maioria dos jogos, ele entrava pouco e não participou tanto. Esse ano, agora ele tem a missão de substituir o Caleri. Ele com o Rian Francisco ali vão ter que dividir jogos. E agora ele é o nosso centroavante. Então eu e você esperamos que ele marque muitos gols nessa temporada para nos ajudar. Então é só um número que é importante, que ele já está numa temporada de alta com 8 gols. E provavelmente, assim como eu e você esperamos, ele vai marcar mais gols e vai ajudar a gente na temporada. O que vocês acham disso? Quantos gols o André Silva marca na temporada? Muito bem, galera. Agora o que eu quero mostrar para vocês é o histórico de confronto de jogos entre São Paulo e Ceará. Confrontos gerais. Então, em todas as disputas foram 30 jogos, com 16 vitórias do São Paulo, 9 empates e 5 triunfos do Ceará. Em casa,
14 jogos, 10 vitórias do São Paulo, 3 empates, apenas uma vitória do Ceará. E jogando fora, 6 vitórias do São Paulo, 6 empates e 4 do Ceará. Então, uma boa vantagem do São Paulo aí em confrontos contra o Ceará. O último jogo foi em 2022 pelo Brasileirão. 2-0 pro São Paulo jogando lá, hein? Quem sabe repetimos aí o mesmo placar, né? Agora, referente aos últimos 10 jogos entre São Paulo e Ceará, teve muitos empates, hein? O São Paulo venceu apenas 3 jogos, teve uma derrota e são 6 empates em 10 jogos. Destacando aqui o último confronto de 2022, valendo pela Copa Sul-Americana, onde a gente venceu no Morumbi por 1-0 e lá perdemos por 2-1, que foi a única vitória do Ceará nesses últimos 10 jogos. E a gente passou nos pênaltis, né? E o último resultado, 2-0, também em 2022. Então esses são os números aí do confronto do São Paulo e Ceará. Temos uma boa vantagem aí e esperamos manter a vantagem hoje. Bom, galera, agora eu vou mostrar a escala de arbitragem para o jogo contra o Ceará. E é uma escala que já me deixa com medo já. Árbitro, ele, Anderson Daron, com o bombadão. Com vários históricos de erros contra o São Paulo. Inclusive aquele contra o Palmeiras na Copa do Brasil em 2022. Não, 2023. No gol do Caleri, que ele deu, o VAR chamou e ele deu falta de empurrão. E o Caleri mal encostou no cara, né? Assistentes, Rafael Silva Alves, Luanderson Lima dos Santos. Quarto árbitro, Márcio de Santos Oliveira. Aí tem o assessor, o inspetor, o VAR. O VAR, árbitro de vídeo, Diogo Pombo Lopes, da Bahia. Esse eu não me lembro. Não conheço. Se a gente não conhece, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Não lembrar dele em algum jogo do São Paulo. Então essa é a escala de arbitragem para o jogo. Bom, agora vamos para as prováveis escalações do jogo. Vamos lá, o Ceará está sendo comandado pelo técnico Léo Condé e terá mudanças para o confronto. Matheus Bahia retorna e será titular na lateral esquerda, evitando improvisos na zaga. Porém, o lado direito com Fabiano Souza, ele está suspenso. Com isso, Rafael Ramos deve ser escolhido para a vaga. O atacante Pedro Henrique viajou para o confronto com o Bahia depois de sair do departamento médico e entrou em campo na reta final do jogo. Com isso, o treinador alvinegro ganha novas possibilidades no ataque. O goleiro Bruno Ferreira desfalca o Ceará e Fernando Miguel é o favorito para assumir a titularidade. Então eles estão com um desfalque no goleiro, né? Bruno Ferreira. Então o provável time do Ceará. Primeiramente o Ceará joga no 4-3-3, né? Fernando Miguel, goleiro. Aí temos o Rafael Ramos. Esse Rafael Ramos, ele jogou no São Paulo, não jogou esse cara? Deve ser um bagre aí que jogou no São Paulo. Esse nome não me é estranho, mas é bagre, a gente quase não se lembra, né? Aí os zagueiros Marlon, William Machado, Matheus Bahia. Matheus Bahia eu me recordo um pouco desse lateral, hein? Fernando Sobral, volante, que já teve passagem, acho que pelo Fortaleza, pelo Inter, se eu não me engano. Diego, Lucas Mugni, também é um nome mais conhecido. Pedro Henrique, acho que esse é o que jogou no Corinthians, esse Pedro Henrique, acho que é. Galeano e o Pedro Raul, centroavante aí que tá emprestado pro Ceará. Ele é do Corinthians. No Corinthians ele não fazia gol. No Ceará, ele é o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Esse é o time do Ceará para a partida. Bom, já o São Paulo, vamos lá comentar a escalação do São Paulo. Aí entra o ponto que a gente pode discutir também no vídeo e que é um dos assuntos. Rian Francisco vai ser titular pela primeira vez nesse Brasileiro. E eu acho que é a primeira vez que ele vai jogar no Brasileiro. Ele não entrou em nenhuma partida, hein, se eu não me engano. Deixe nos comentários se ele entrou em alguma partida, eu não me lembro. Então, ele deve ser o titular e o São Paulo deve jogar com 3 zagueiros, mais uma vez. Mas olha o terror aqui, ó. Estão vendo aqui? Olha o terror. A gente vai chegar nele. É um time bem modificado em algumas partes aqui do campo, mas ele vai manter alguns jogadores importantes. Rafael, Juan Tressolde, Alan Franco e Sabino. É quase a mesma zaga do último jogo. Ele só tá poupando o Ferrarese e vai jogar o Sabino do lado esquerdo e o Juan do lado direito. Aí que pega, né? O Ferrarese, ele quebra o galho,
fazendo a função aqui de lateral, né? Porque o São Paulo tá armado aqui nesse esquema de 3 zagueiros, mas o que a gente vê nos últimos jogos é o lateral, né? O zagueiro, o Ferrarese, no caso, subindo e fazendo as dobras de lateral. Só que, se o São Paulo jogar nesse esquema que tá aqui no GE, de 3 zagueiros, ele deve manter essa formação assim mesmo. O Juan não deve fazer então a função de lateral, até porque o Lucas Ferreira vai ser titular. Então o Igor Vinícius vai fazer a ala e o Juan não vai precisar subir. Isso já é uma coisa melhor, né? Porque o Juan Tressoldi, que é lento, né? Ele é alto, mas é lento. É que nem o Ferrarese. Fazendo essa função, eu já não gosto muito dele, né? E pode causar problemas pro nosso sistema defensivo. Se ele manter com três zagueiros, tudo bem, aí beleza. Não pode deslocar o Juan para jogar de lateral direito, né? Só que aí tá o problema. Ele tira o Cedric e vai pôr o Igor Vinícius. Eu pensava que eu não ia ver mais o Igor Vinícius jogando com a camisa do São Paulo. Então o Igor Vinícius e o Wendel vão fazer as alas. Só que aqui o Wendel, eu colocaria o Enzo, né? O Enzo começou no banco o último jogo. Então eu colocaria o Enzo para pelo menos deixar o lado esquerdo com uma marcação mais forte e com uma presença no ataque. O meio de volante me preocupa também um pouco, né? Bobadilha, que é um volante fraquíssimo. O Negruti é um bom volante da base. Ele é mais de... Eu acho que ele vai jogar mais solto, talvez, né? O Bobadilha deve ficar mais na marcação. A gente vai ter que ver isso durante o jogo. Luciano vai voltar na armação do time, porque o Matheus Alves está suspenso. E isso já me preocupa, né? Que ele não é armador, mas não vai ter ninguém, né, para essa partida. Então o Luciano, certeza, vai ser titular aqui. E aí no ataque, Lucas Ferreira e Rian Francisco para fechar o nosso time. Esse ataque é interessante, né? Até porque temos o Luciano ali, que tem uma boa finalização, é um cara experiente, que pode ajudar esses moleques. Só que eu quero ver se esses moleques fizerem gol hoje, ele não vai comemorar, hein? Que ele não comemorou no jogo da Libertadores. Ele tem que ser jogador de grupo e não jogador individual. Então, esse é o time do São Paulo, provável time. É um time bem mesclado aí. Eu não sei, né? Vamos ver aí. Tem que buscar a vitória de qualquer jeito, né? É um time modificado, eu não pouparia. Eu colocaria basicamente o mesmo time dos últimos jogos, com Alisson, com Marcos Antônio no meio de campo, para buscar a vitória, que é fora de casa e que a gente precisa de pontos no Campeonato Brasileiro. Então, me diz aí o que vocês acharam da possível escalação do São Paulo e deixe seu palpite nos comentários. Então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no vídeo de pós-jogo, depois da partida, lá por umas 8h30 acaba o jogo, lá por umas 8h50, 9 horas por aí. Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu galera, tchau, tchau.